eu vou começar sendo direto com você, porque fingir que isso não acontece é o que destrói patrimônio. Durante anos, eu ignorei uma regra básica de dinheiro. Não foi porque eu não sabia. Informação nunca foi o problema. Eu li livros, conversei com gente poderosa, sentei em mesas onde decisões bilionárias eram tomadas. Mesmo assim, eu ignorei essa regra. E não foi por acaso, foi arrogância. Aquela sensação perigosa de achar que com você vai ser diferente, de acreditar que experiência, inteligência ou sucesso passado te blindam de erros simples. Não blindam. Nunca blindaram. E foi exatamente essa postura que me custou milhões. Talvez você esteja me ouvindo agora e pensando que isso não se aplica à sua realidade. Que você ganha seu dinheiro honestamente, paga suas contas, guarda um pouco todo mês e faz o que todo mundo diz que é certo. É aí que mora o perigo, porque o erro mais caro da vida financeira não costuma parecer um erro. Ele se disfarça de prudência, de segurança, de decisão, responsável. Enquanto isso, ele vai drenando valor, mês após mês, ano após ano, sem fazer barulho. Eu já vi isso acontecer com empresários brilhantes, profissionais bem pagos, pessoas disciplinadas que acordam cedo, trabalham duro e acreditam que estão no caminho certo. O dinheiro entra, mas não avança. A sensação de esforço constante sem progresso real começa a gerar frustração silenciosa. Você trabalha mais, se estressa mais, abre mão de tempo com a família, mas o futuro continua parecendo distante. É nesse ponto que muita gente começa a se culpar, achando que o problema é ganhar pouco, investir pouco ou não se arriscar o suficiente. Na maioria das vezes, não é nada disso. O que destruiu parte do que eu construí não foi uma crise repentina, nem uma decisão impulsiva tomada em um dia ruim. Foi uma sequência longa de escolhas que pareciam lógicas, seguras e até elogiáveis. Escolhas que davam a sensação de estar avançando, quando, na verdade, eu só estava parado, ou pior, andando para trás. O custo disso não aparece em um extrato mensal. Ele aparece quando você percebe que o tempo passou, as oportunidades diminuíram e corrigir o rumo ficou muito mais caro. Se tem algo que a vida me ensinou, é que dinheiro não perdoa auto-engano. Ele não liga para sua intenção, para seu esforço ou para o quanto você acha que merece. Ele responde apenas à realidade. E a realidade é que ignorar regras simples costuma sair muito mais caro do que cometer erros complexos. Foi isso que eu aprendi do jeito mais doloroso possível. E é exatamente por isso que eu estou falando com você agora. Agora deixa eu apertar um pouco mais, porque isso não é sobre mim. É sobre você. Se você mora no Brasil, trabalha, guarda dinheiro, investe ou simplesmente tenta proteger o que construiu com esforço, as chances são altas de que você esteja cometendo exatamente o mesmo erro neste momento. E o mais perigoso é que você provavelmente acha que não está. Você acredita que está sendo responsável, cuidadoso, até conservador. Mas responsabilidade mal interpretada pode virar um veneno lento. No Brasil, o dinheiro sofre ataques todos os dias. Não é um ataque visível. Não é alguém batendo à sua porta para levar o que é seu. É pior do que isso. É silencioso. Ele vem disfarçado de inflação, de impostos escondidos, de decisões que parecem seguras, de promessas de proteção. Enquanto você trabalha, enquanto você se preocupa em pagar contas, criar filhos, manter a casa em pé, o valor do seu esforço vai sendo corroído. E ninguém te avisa quando isso acontece. Talvez você já tenha sentido isso sem conseguir explicar direito. Você olha para trás e percebe que ganhou mais do que ganhava anos atrás, mas a vida não parece proporcionalmente melhor. As coisas ficaram mais caras, os planos ficaram mais distantes. A aposentadoria parece um conceito cada vez mais abstrato. Você sente que corre, mas o chão se move junto. Esse desconforto não é preguiça,
nem falta de disciplina. É um sinal claro de que algo estrutural está errado. O erro mais comum é acreditar que guardar dinheiro, por si só, já é sinônimo de proteção, que ver números subindo dá a sensação de progresso real. O cérebro adora isso. Ele vê crescimento e relaxa. Só que o dinheiro não vive no mundo da sensação. Ele vive no mundo dos fatos. E os fatos no Brasil são duros com quem confunde segurança com estagnação. Cada ano que passa sem entender isso cobra um pedágio invisível do seu futuro. E aqui está a parte que muita gente não gosta: de ouvir. Não importa se você ganha pouco ou muito. Esse erro atinge o pedreiro, o funcionário público, o médico, o empresário e o investidor experiente. Ele não escolhe classe social. Ele escolhe quem não faz as perguntas certas, quem aceita respostas fáceis, quem prefere a ilusão de estabilidade ao desconforto da verdade. Se você sente que trabalha demais para avançar de menos, se olha para o futuro com uma mistura de esperança e medo, se desconfia que algo não fecha, eu posso te garantir uma coisa. Você não está imaginando. Existe um motivo real para isso. E ignorar esse motivo agora pode custar muito mais do que você imagina. O mais irônico de tudo é que, olhando de fora, parecia que eu fazia tudo certo. Eu trabalhava duro, ganhava bem, investia, diversificava, conversava com especialistas e acompanhava números. Não era alguém irresponsável com dinheiro. Muito pelo contrário. Eu me via como alguém disciplinado, racional, cuidadoso. E é exatamente por isso que esse erro é tão perigoso. Ele se esconde dentro de decisões que recebem aplausos, não alertas. Eu seguia o roteiro que quase todo mundo segue: guardar, investir, esperar o tempo passar. Acreditar que constância resolve tudo. Só que ninguém fala com clareza suficiente sobre o ambiente em que esse roteiro é executado. Em países como o Brasil, o cenário muda completamente o resultado. As regras do jogo não são as mesmas de lugares estáveis, previsíveis e com inflação controlada por décadas. Aqui, o dinheiro precisa lutar para sobreviver antes mesmo de crescer. O problema é que esse erro não grita, ele sussurra. Ele aparece em frases comuns do dia a dia, como "pelo menos está rendendo", "é melhor do que deixar parado" ou "não quero correr risco". Essas frases parecem sensatas, quase maduras. Elas trazem alívio emocional. Só que alívio emocional não paga a aposentadoria, não compra tranquilidade no futuro e não protege patrimônio no longo prazo. Enquanto isso, a vida acontece. Filhos crescem. Responsabilidades aumentam. O corpo cansa mais rápido do que antes. O tempo, esse sim, nunca para. E quando você percebe que passou uma década inteira apenas mantendo o dinheiro vivo e não fazendo ele avançar de verdade, a ficha cai. Só que nessa altura, recuperar o terreno perdido exige muito mais esforço, mais risco e menos margem de erro. No Brasil, existe ainda um agravante psicológico poderoso. A instabilidade constante faz as pessoas confundirem proteção com imobilidade. Elas acreditam que não perder já é ganhar. Esse pensamento é compreensível, mas é exatamente ele que destrói patrimônio em silêncio. Você se sente seguro hoje, mas paga essa sensação com um futuro mais apertado amanhã. Eu não estou falando de apostas malucas ou promessas de dinheiro fácil. Estou falando de algo muito mais simples e muito mais ignorado. Um erro que passa despercebido porque ele não dói agora. Ele dói depois. E dói justamente quando você tem menos energia, menos tempo e menos margem para consertar. Se você já sentiu que está fazendo tudo certo, mas mesmo assim algo não avança como deveria, entenda isso. Esse sentimento não é fracasso. É um aviso. E ignorar avisos foi exatamente o que eu fiz por tempo demais. O impacto desse erro não veio como um choque repentino.
Não houve um dia específico em que eu acordei e percebi que algo tinha dado errado. Foi muito mais traiçoeiro do que isso. Foi lento, quase educado. Ano após ano, decisões que pareciam inteligentes iam corroendo o valor do que eu construía. Nada quebrava de uma vez. Nada explodia. E justamente por isso, nada parecia urgente. Você toma uma decisão hoje, achando que está sendo prudente. Passa um ano, 2, 3. Os números continuam ali, aparentemente estáveis. O problema é que estabilidade aparente costuma esconder perda real. Enquanto você segue a rotina, trabalha, paga contas, planeja o próximo passo, o dinheiro vai perdendo força. Não de forma dramática, mas suficiente para te deixar mais distante do futuro que você imaginou. O mais cruel desse processo é que ele não gera dor imediata. Não existe alerta vermelho. Não existe alarme tocando. Existe apenas uma sensação estranha de esforço constante sem avanço proporcional. Você sente que deveria estar melhor do que está, que o tempo passou rápido demais para o pouco que foi acumulado. E, muitas vezes, você coloca a culpa em fatores externos, no governo, na economia, na sorte. Tudo isso influencia, mas não explica tudo. Eu percebi que o verdadeiro perigo não era perder dinheiro de uma vez. Era aceitar pequenas perdas contínuas como algo normal. É como um vazamento pequeno em casa. Ele não derruba a parede no primeiro dia, mas, se ignorado, enfraquece a estrutura inteira. Quando o dano aparece, o custo para reparar é muito maior do que teria sido se o problema tivesse sido enfrentado antes. No Brasil, essa erosão é ainda mais sorrateira. A inflação muda de ritmo, os impostos se acumulam, as regras do jogo mudam no meio da partida. Você acha que está sendo cauteloso, mas, na prática, está pagando para manter a ilusão de segurança. E o tempo, mais uma vez, trabalha contra você. Cada ano perdido não volta. Cada decisão adiada cobra juros emocionais e financeiros. O que mais me incomoda, olhando para trás, não é o dinheiro que deixei de ganhar. É o tempo que eu não percebi estar perdendo. Tempo que poderia ter sido usado para corrigir rota, fazer ajustes simples e proteger o futuro com mais inteligência. Esse erro não te empobrece de um dia para o outro. Ele faz algo pior. Ele te convence de que está tudo sob controle, enquanto tira, devagar, a sua liberdade de escolha lá na frente. Chega um momento em que você precisa parar de rodear o problema e encarar a verdade como ela é. A regra que eu ignorei por anos foi simples, quase óbvia, mas extremamente cruel com quem finge que ela não existe. Eu confundi retorno nominal com ganho real. Parece detalhe técnico, mas não é. No Brasil, isso é mortal para o patrimônio. Ver um número crescer dá uma sensação imediata de progresso. O cérebro adora isso. Ele olha para um extrato e pensa que está tudo bem. Só que o dinheiro não vive isolado. Ele vive cercado por inflação, impostos, taxas, decisões mal calibradas e escolhas feitas por comodidade. Quando você ignora esse ambiente, você passa a medir sucesso por uma régua errada. Eu achava que estava avançando porque via percentuais positivos. 10%, 12%, às vezes mais. Soava bem. Soava responsável. O problema é que esse número sozinho não diz nada. Se o custo de vida sobe, se os impostos comem uma parte silenciosa, se o poder de compra cai, aquele crescimento vira ilusão. Você trabalha para fazer o dinheiro girar, mas não para fazê-lo avançar de verdade. No Brasil, essa confusão é ainda mais perigosa porque ela é socialmente aceita. As pessoas comemoram rendimento bruto, não resultado real. Elas se sentem seguras porque alguém disse que aquilo é conservador, tradicional ou indicado para quem não quer dor de cabeça. Só que não sentir dor agora não significa estar protegido depois.
Muitas vezes, significa apenas adiar um problema maior. O erro não está em buscar segurança. O erro está em achar que segurança é não perder nominalmente. Segurança real é manter e aumentar poder de compra ao longo do tempo. Tudo que fica abaixo disso é apenas sobrevivência financeira disfarçada de planejamento. Eu demorei para aceitar isso porque aceitar essa regra exige humildade. Exige admitir que você pode estar errado mesmo fazendo tudo o que sempre disseram ser certo. Quando eu finalmente entendi essa diferença, foi desconfortável, porque ela obriga você a rever escolhas antigas, decisões que já parecem consolidadas, caminhos que você acreditava serem definitivos. Mas ignorar essa regra custa muito mais caro. Ela cobra em silêncio, ano após ano, até o dia em que você percebe que trabalhou demais para chegar longe de menos. Essa regra não é sofisticada. Ela não exige genialidade. Ela exige coragem para encarar números reais, não os números que confortam. E foi exatamente essa coragem que eu não tive por tempo demais. Deixa eu trazer isso para o chão da vida real, para aquilo que você vive todo mês. Ganhar 10% ao ano não significa ficar mais rico. Parece estranho ouvir isso, eu sei. Mas, se a inflação avança, se os impostos mordem uma parte, se decisões mal pensadas drenam valor, esse número vira apenas movimento, não progresso. É como correr numa esteira. Você se cansa, sua respiração acelera, mas o lugar continua o mesmo. Em alguns casos, você ainda termina mais atrás. Muita gente confunde esforço com resultado. Trabalha mais horas, aceita mais responsabilidades, investe com mais disciplina e acredita que isso, por si só, resolve tudo. Só que o dinheiro não responde a esforço emocional. Ele responde a matemática simples. Se o que você ganha não supera o que corrói seu poder de compra, você está perdendo, mesmo que o extrato diga o contrário. Pensa no seu dia a dia. Supermercado, plano de saúde, escola, aluguel, manutenção da casa. Tudo sobe, quase nunca de forma suave. Enquanto isso, o rendimento que parecia bom começa a encolher quando colocado contra a realidade. E é nesse ponto que o desconforto nasce. Você sente que deveria estar mais tranquilo, mas algo aperta. A conta não fecha do jeito que você imaginava anos atrás. Esse erro é cruel, porque ele cria uma falsa sensação de responsabilidade. Você se sente adulto, cauteloso, fazendo a coisa certa. Só que, na prática, está apenas defendendo o presente às custas do futuro. E quanto mais tempo você permanece nesse ciclo, mais difícil fica sair. O dinheiro ganha inércia. As escolhas se cristalizam. O medo de mudar cresce. No Brasil, isso é amplificado. A instabilidade faz com que qualquer ganho aparente pareça uma vitória. Mas vitória real é manter poder de escolha ao longo do tempo. É poder dizer não a um trabalho que te adoece. É não depender de favores, de ajuda dos filhos, de improviso constante. Quando você confunde retorno nominal com ganho real, você abre mão dessas opções sem perceber. Eu precisei olhar para minha própria vida e admitir algo incômodo. Eu estava ocupado demais, celebrando percentuais, para perceber que meu dinheiro não estava comprando o futuro que eu imaginava. Essa percepção dói, mas liberta, porque a partir dela, você para de se enganar e começa a fazer perguntas melhores. E perguntas melhores mudam decisões. Elas fazem você sair do automático. Fazem você olhar além do número bonito e enxergar o que realmente importa. Quanto do seu esforço está, de fato, se transformando em tranquilidade lá na frente. O problema desse erro é que ele não quebra você amanhã. Ele não causa um susto imediato, não gera uma manchete na sua vida. Ele faz algo muito mais perigoso. Ele rouba o seu futuro devagar. Um pouco por ano, um pouco por decisão, um pouco por acomodação. Quando você percebe,
O tempo já passou rápido demais para fingir que nada aconteceu. As pessoas subestimam o custo do tempo. Elas acham que sempre vão poder corrigir depois, que ainda dá para ajustar mais tarde. Só que o dinheiro é impiedoso com quem adia consciência. Quanto mais tempo você passa confundindo número bonito com ganho real, mais caro fica para consertar. Não porque seja impossível, mas porque exige mais esforço, mais risco e menos margem de erro. O mais cruel é que esse erro cria uma armadilha psicológica. Você se sente protegido hoje e, por isso, ignora o desconforto que deveria te alertar. O cérebro prefere a segurança imediata ao desconforto da mudança. E é exatamente isso que mantém tanta gente presa em decisões que parecem sensatas, mas que empobrecem o amanhã. Eu vejo isso o tempo todo. Pessoas inteligentes, experientes, que trabalharam a vida inteira e, perto dos 50 ou 60 anos, começam a perceber que o futuro não está tão sólido quanto imaginavam. Não foi falta de trabalho. Não foi preguiça. Foi um erro repetido por tempo demais. Um erro que parecia pequeno no começo, mas que cresceu com os anos. No Brasil, ignorar isso é ainda mais perigoso, porque o ambiente não perdoa descuido prolongado. As regras mudam, os custos sobem, o dinheiro parado perde força. Cada ano que passa sem ajuste não é neutro. Ele joga contra você. E quanto mais cedo você entende isso, mais opções você preserva. Eu não estou aqui para assustar. Estou aqui para ser honesto. Se você continuar fazendo o que sempre fez, esperando resultados diferentes, o preço vai chegar. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas ele chega. E normalmente chega quando você menos quer lidar com isso. O alerta é simples e direto. Quanto mais tempo você ignora esse erro, mais caro ele fica. Não em teoria, na vida real. Em escolhas que você não poderá mais fazer. Em liberdades que você não terá. Em tranquilidade que vai faltar quando ela mais importa. Se você chegou até aqui, é porque algo já começou a se encaixar dentro de você. Aquela sensação incômoda de que o dinheiro entra, mas o futuro não avança no mesmo ritmo. Aquela dúvida silenciosa sobre estar realmente protegido ou apenas confortável por enquanto. Isso não é pessimismo, é consciência despertando. Existe uma diferença enorme entre estar ocupado cuidando do dinheiro e estar, de fato, no controle dele. A maioria das pessoas nunca para separar uma coisa da outra. Elas repetem decisões, seguem recomendações genéricas e acreditam que o tempo vai resolver. O tempo não resolve. O tempo cobra. Ele cobra de quem não ajusta, de quem não questiona, de quem aceita números sem contexto. O ajuste que eu gostaria de ter feito anos antes não foi complexo. Não exigia genialidade, nem acesso a oportunidades secretas. Exigia clareza. Exigia olhar para cada decisão e perguntar algo simples, mas poderoso. Isso realmente aumenta meu poder de compra no futuro, ou apenas me dá uma sensação de segurança agora? Essa pergunta muda tudo. Ela filtra escolhas, elimina ilusões e expõe erros que antes passavam despercebidos. Quando você aprende a identificar onde esse erro está escondido, tudo fica mais claro. Você começa a perceber por que ele é tão comum no Brasil. Por que tanta gente trabalhadora termina a vida com menos tranquilidade do que deveria. E por que decisões bem-intencionadas produzem resultados frustrantes. O problema nunca foi falta de esforço. Foi falta de ajuste fino. Eu sei que rever decisões dá medo. Mexe com crenças antigas, com conselhos que você ouviu a vida inteira, com hábitos que parecem seguros. Mas a verdadeira segurança nasce quando você entende o jogo que está jogando. Quando você para de medir sucesso por números isolados e passa a medir pelo que esse dinheiro realmente compra no futuro. Se existe algo que eu aprendi, é que pequenos ajustes feitos cedo valem mais do que grandes correções feitas tarde demais.
Quanto antes você enxerga esse erro, mais simples fica corrigi-lo. Mais opções você preserva. Mais tranquilidade você constrói. Não se trata de ficar rico rápido. Se trata de não ficar mais pobre sem perceber. E essa mudança começa no momento em que você decide parar de aceitar respostas fáceis e começa a fazer perguntas certas. É isso que separa quem apenas trabalha a vida inteira de quem, de fato, constrói liberdade ao longo do tempo.